Que adianta ter tudo que a gente tem, se a presença do Senhor não é conosco? O que adianta? Uma passagem das mais belas na Bíblia, e esta jornada de oração nós estamos vivendo isso. Cantares de Salomão, em Cantares 3, há uma mulher chamada Sunamita. Ela sai na sua noite, mas antes de sair ela vira para o seu lado e ela diz: cadê o meu amado? E ela entra em pânico. Diz a Bíblia, em Cantares de Salomão 3, verso 1: de noite no meu leito eu busquei aquele a quem ama a minha alma, busquei e não achei. Diz ainda o Senhor: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, e buscarei aquele quem ama a minha alma. Nós começamos a buscar o que nós amamos. Você está intenso naquilo que você ama. Por isso a intensidade com Deus, às vezes, ela é um nível baixo, porque você não está na dimensão que Deus, Ele quer que você esteja. Ele ainda não é o primeiro, Ele ainda não é Senhor. A Bíblia diz que ela buscou o que amava. Buscou o que amava. E ela diz: eu não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E eu perguntei: viste aquele a quem a minha alma ama? Era um amor intenso. Era tão intenso. Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem minha alma. Detive até que introduzi em casa de minha mãe, nas câmaras daquele que me gerou. Ela está dizendo: eu encontrei o meu amor, porque eu busquei, eu intensifiquei a minha busca. E quando eu achei, eu levei aonde eu fui gerado. Quando você sai da sua casa, você tem que trazer essa presença do amado da sua vida, que é o Senhor. É uma poesia falando de forma, de um tipo que é Jesus. Quantas vezes você tem amado coisas, tem buscado, intensificado, e você se doa completamente? Busquei até achar. Onde você perdeu o seu amor? Onde foi que você perdeu o seu amor? Essa história incansável, pela presença, pelo desejo de uma busca maravilhosa. Esta jornada de oração é isto, intensificando, encontrando o amor da nossa vida, que é o Senhor. E sermos incansáveis, incansáveis. E quando encontrarmos, não podemos mais largar dessa presença. Não podemos abandonar essa presença. Você não pode deixar ir embora esse amor. Deus te trouxe nessa noite, porque em algum momento da tua vida você perdeu este amor. Busque-o desesperadamente. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Você tem andado em caminhos e você tem pensado, você tem meditado em problemas e não medita no que o Senhor tem te falado. Deus tem falado: não busque
Não busque um número grande de pessoas, mas busque a minha presença. Traga a minha presença para este lugar. Traga a minha presença, não são os métodos, mas a minha presença. A minha presença. As pessoas estão querendo as programações, os entretenimentos da igreja, as festas, mas sem a presença. Para que vale tudo isto? Para que vale essas cadeiras, esse som, esse tabernáculo, se não tem o Senhor? Para que vale tudo isto, se a glória de Deus não estiver na tua vida, na minha vida? O que adianta esta empresa sua? Que vale essa empresa, que vale o seu lar, sem a presença de Deus? E Deus me falou que Ele está a ponto de derramar coisas maravilhosas, mas uma maravilha que você não vai se conter de pé, que você não vai parar em pé. Deus tinha me falado que Ele é o melhor que você precisa. É Ele. É Ele. É só Ele. A melhor coisa que você precisa não é de um outro parceiro, de outra parceira, de um outro emprego, de outra condição de vida. É a presença dEle. Sem a presença dEle, sem a presença dEle, o que nós fazemos? Nós morremos. Nós morremos. Nós morremos. Sem a presença dEle, a tua vida, a tua família morre. Sem a presença dEle, você se perde. Sem a presença dEle, você seca. Sem ti não vivo, sem ti. Sem a presença, você é uma pessoa perturbada. Sem a presença dEle, que adianta o que você tem? O que adianta ter tudo? Ter tudo. És meu Senhor, és meu amigo. Pessoas têm me chamado para banquetes, mas eu disse: nesse lugar não tem a presença. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero a comida simples, mas a presença de Deus. É melhor ter o feijão, o arroz, o ovo e a presença dEle do que um banquete. Oh Deus, eu morro. Você pode declarar isso, oh Deus. Levante as tuas mãos e diga: grite, Deus, hoje eu me rendo a isto. Como eu te amo, como eu te quero. Ora, você canta lá. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida, eu me consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, e eu me prostro. Aonde? A minha vida, eu te consagro. oh Deus, recebe a minha vida. É totalmente teu. Tudo que sou é totalmente seu. Aleluias. É totalmente seu. A casa, que adianta uma casa? Que adianta um carro? Roupas de marcas? Se a presença dEle não está. Que adianta uma família? Se a presença de Deus não está ali.
Davi, a Bíblia diz que Davi encontrou o Senhor. Certa feita, o velho Samuel chegou numa casa e foi buscar o rei de Israel. Encontra Davi, unge Davi como rei. Você pensa que ele foi direto? Preste atenção nisso, ele não foi direto para o palácio, ele foi direto novamente para cuidar das ovelhinhas lá. Quando Deus o levanta como rei, ele vai para Jerusalém conquistar aquela cidade. E agora ele tem uma batalha contra os jebuseus, contra os heveus. Ele tem uma batalha grande pela frente, mas ele tinha uma aliança com o Senhor. A presença do Senhor agora era com ele. E ele foi para a guerra. Só que a guerra não era dele. Deus falou: Davi, esta guerra, ela é minha, não é mais tua. Davi, ele ia para a guerra. O Senhor falava: Davi, a vitória já está sobre as tuas mãos. Queridos, ele toma a cidade de Jerusalém e ela fica chamada cidade de Davi. Deus fez uma aliança com ele, que todas as batalhas que ele tinha na vida dele, não eram dele, era do Senhor. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós não temos nenhuma batalha, todas são do Senhor. É Ele que peleja por nós. É Ele. Porque quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é trazer a presença de Deus sobre aquele lugar. As batalhas de Davi não foram mais dele, foram do Senhor. As batalhas que você tem não são mais de você, se você tem uma aliança com Deus. Isso não quer dizer que você não vai vê-las, mas o Senhor vai te dar todas as vitórias que você necessita, quando você tem uma aliança com Ele. Mas um dia esse homem se encanta com uma mulher. Mulher é um bicho complicado. Me perdoe. Sem elas também a gente não vive. Mas sem a presença de Deus você não vive mesmo. Sem ela até você vive. Não sei se é melhor, só sei que vive. Eu tenho que olhar ao meu lado, Senhor. Um dia ele peca. Ele cai no adultério. Ele brinca com o pecado. E às vezes nós achamos que nós podemos brincar com o pecado, que não tem problema. Mas o Espírito do Senhor sai da vida dele, porque lá no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Hoje o Espírito habita dentro de você, meu irmão. Ele não sai nunca mais, nunca mais. Mas só que tem um problema. A Bíblia diz que é você que apaga as manifestações do Espírito com a sua vida pecaminosa, com a sua vida de sujeira, com a sua vida de conversas erradas. Ele não se manifesta, você morre. Ele está aí, mas você morre. Você não tem mais o manifestar, você não tem mais mistérios, você não tem mais sonhos, você não tem mais palavra, você não tem mais nada. Você só tem a religiosidade e os dictes de evangélico. Um dia ele peca e o Espírito se ausenta. O pior tempo da vida desse homem começou. Esse é o pior tempo da vida de uma pessoa, quando ela quer continuar no pecado, quando o seu coração se fecha, quando ela se acha no direito de mentir, de roubar, de enganar, de usurpar, de falar mal. O Espírito do Senhor rompe com você
você fez uma opção de apagá-lo. E a Bíblia diz no Salmo 32, verso 3 e 4, ele diz assim: meus ossos começaram a doer, enquanto eu calei, enquanto eu fiquei em silêncio, enquanto eu pude fazer as coisas às escondidas. Eu achei que dava para levar, eu achei que dava para conduzir a minha vida, mas o Senhor me parou, e a dor chegou, e os meus pecados começaram a definhar a minha vida. E a Bíblia diz no verso de número 4, porque todo dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Não era o diabo, era Deus. Era Deus. O momento mais difícil da vida de Davi, quando a presença de Deus foi embora. Não foi quando o nome dele e o cartaz dele estava em todos os morros. Se é que existia cartaz, procura-se Davi. Saul queria matá-lo. Ele não estava, esses não foram os piores dias de Davi, quando ele estava fugindo, não. O pior dia de Davi foi quando o Espírito Santo não mais se manifestou na vida dele. A maior crise dele foi esta. Não foi quando o seu filho se levantou contra ele, quando Absalão quis se rebelar na sua vida, mas foi quando o Espírito Santo foi embora, quando o Espírito não estava mais sobre a vida dele, e um grande temor chegou no coração de Davi. Ele não estava nem aí em perder o reino. Às vezes nós queremos segurar o reino que nós temos, reino do emprego, reino das coisas boas, reino dos amores. Nós queremos segurar com a nossa mão e deixamos a presença do Senhor morta dentro de nós. Nós queremos os pecados, saciamos com aquilo que temos, mas não nos importamos se a presença de Deus está ou não está conosco. Perder a manifestação do Espírito. Um outro personagem bíblico foi Sansão, e começou a ter dias de humilhação. Pastor, como é que eu posso saber se a presença do Espírito ela está se movimentando em mim ou não? Quando ele é a mais importante para você, quando ele é o primeiro. Quando você perde alguma coisa, você não se abala. Quando as coisas vão embora, você diz: não tem problema, o Senhor está aqui. Eu sei que vai retornar isto para a glória de Deus, vai retornar em dobro, vai restituir, algumas coisas vão acontecer, porque a presença do Senhor está na minha vida, e ponto final. Eu não quero coisas, eu quero a tua presença. Sansão perde a presença do Senhor, também por causa de uma brincadeira, de uma quebra de alianças. E os filisteus o humilharam. Outro foi Saul. A história de Saul é interessante. O rei Davi desde criança, conhecia a história, ouvia falar, era ensinado a amar o rei. Mas sabe o que aconteceu com esse homem? Chega um tempo da vida que Saul desobedece a Deus, quebra princípios, quebra aliança. E a Bíblia diz que um dia, por falta de arrependimento, o Senhor disse: não estou mais com você, Saul, não me movimento mais na tua vida. E ele chama Davi: vem cá, Davi, traz a sua harpa, vamos cantar. Queridos, quando nós temos um louvor, uma adoração, não é para passar tempo aqui. Aquele homem estava, quando começou a pecar, os demônios vieram e o perturbavam de noite e de dia, e só uma coisa parava esta manifestação: eram os louvores de Davi. Os espíritos imundos, a Bíblia diz que o atormentavam.
de dia e de noite. Mas a unção da música, ela quebra toda a obra de Satanás, toda a perturbação. E aquele homem era um homem cheio de insegurança, porque o pecado já estava habitando dentro dele. Desconfiava de todos, desconfiava do mundo inteiro, odiava os ungidos, matava-os. Era um homem cheio de angústia, era um homem sem arrependimento, mas era um homem da confissão. Ele sempre confessava que tinha pecado, mas ele nunca se arrependia. Tem muita gente que confessa o seu pecado aqui, mas não se arrepende ali fora, continua no mesmo caminho. Por isso as perturbações, por isso as coisas imundas começam a te visitar, as falências, as doenças começam a chegar. São caminhos que o inimigo trabalha, ao ponto daquele homem perder o referencial. Ao invés de buscar um homem de Deus, ele busca agora um feiticeiro, um adivinho, para saber o que está acontecendo. Davi era um homem que pecou, mas ele tinha uma atitude de arrependimento. Ele pecou sim, ele adulterou, ele matou, mas ele se arrependeu. Queridos, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Qual é a paixão que você tem pelo Senhor? Você tem sofrido pelo seu pecado? Quando você peca, você sofre? Ou você se acostumou em pecar? Isso não te gera angústia? Que pecado, pastor? Como pode você não conviver bem com os seus? Como pode você estar quebrando alianças de comunhão? Como pode você viver com Jesus, com o Espírito Santo, e ter dificuldade com pessoas? Onde você perdeu aquela paixão por Jesus? Busque como a sunamita. Você tem ouvido a voz do Senhor? Mas hoje está diante de você, nesta noite, recuperar a glória de Deus. Qual é o caminho, pastor? Arrependimento. 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 Tem que fazer algo para recuperar o teu maior tesouro. Êxodo capítulo 33, Moisés, ele fala assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei os seus descendentes, mandarei à frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com você mais. Não vou. O que adianta? O que adianta teu carro? O que adianta você ter um salário estável? O que adianta a tua empresa estar funcionando bem? O que adianta a tua casa estar funcionando jóia? Se a presença de Deus não está aí. O que adianta as coisas estarem correndo tudo bem? E era isso que o Senhor fez, essa proposta para Moisés: vá com eles, que eu dou até anjos para vocês. O que adianta a fama? O que adianta o auge? O que adianta estar tocando em vários lugares do Brasil, se o Senhor não está com você? O que adianta? O que adianta tocar? O que adianta ter uma igreja, um tabernáculo desse, se o Senhor não se mover? O que adianta termos um outro tempo, onde Deus já está preparando no seu coração para nós, mas se a presença dele não estiver lá? O que adianta a tua vida cheia de dinheiro,
cheia de posses. Se Deus não estiver lá, ela é vazia, ela é depressiva, ela é perturbadora, como a de Saul. Que adianta você ter os seus companheiros e suas companheiras, se o Senhor não estiver ali? Eu não irei com vocês, porque senão eu vou destruí-los. Você tem tudo, você não sabe, mas você é um milionário. Porque não adiantaríamos ter as grandes casas, os grandes lugares, se dentro de nós parou o manifestar do Espírito Santo. Os problemas, as batalhas, quando o Senhor está aqui, não são nossas, é dele, é do Senhor, não é tua, é dele. É Ele que cuida, é Ele que provê, é Ele que vai ver, é Ele que vai te dar. Aleluia! É Ele. Quando não quebramos uma aliança com o Senhor é conosco. Mas quando estamos desaliançados, nós vivemos debaixo de um desgaste, de uma perturbação, de um incômodo que nos aterroriza dia e noite, com uma sensação de perda. Mas se o pecado é que te separa, a Bíblia diz que o Senhor disse: eu não vou, Israel, eu não irei com vocês. Diz o verso de número 4, Moisés começa a falar. Quando o povo viu isto, sabe o que o povo fez? Foi chorar. Você sabe o que é? Deus fala com você: o que você quer? Eu quero uma casa, eu te dou. Eu quero um marido, te dou. Eu quero um bom salário, te dou. Quero que a tua empresa funcione, também faço funcionar. O que mais que você quer? Te dou tudo, mas eu não vou. Eu não vou com você. Não vou com você. Não vou mais contigo enquanto você não tirar aquilo que você aprendeu lá no Egito da tua vida. Enquanto você não tirar o que eu já falei que é reprovável diante dos meus olhos. Enquanto você não mudar a direção do que eu já falei para você mudar. Enquanto você não perdoar. Enquanto você não consertar, eu não vou mais com você. Mas eu posso ficar com a minha empresa? Pode. Eu posso ter os anjos? Pode. Mas a minha presença não. Sem tua presença, eu morro. Sem tua presença, eu morro. Sem tua presença, abra a tua boca. Abra a tua boca. Não é teu casamento que está mal, é a tua relação com Deus. Não é a tua vida sem a presença dEle. Sem tua presença, eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo. Ele é teu amigo, meu intercessor. mais ninguém. Teu braço, forte, o teu braço não é forte para aguentar isso. Não faça essa loucura. Você está morrendo. O meu grande eu sou. Conserta com o Senhor agora. Eu não sou nada. Ele não vai mais com você. Este é o dito de Deus. Eu não vivo sem ti.
Sem tua presença eu morro. Oh Senhor, Sem tua presença o céu são testemunha, o céu é testemunha, e essa terra, como eu te quero, se eu me prostro como aos teus pés. a minha vida, Senhor, A minha vida eu te consagro. tudo que eu sou, Tudo que tenho é totalmente teu. ah, eu te amo, Como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, limpa-nos, perdoa-nos, é totalmente teu. perdoa-nos, Senhor, Tudo que sou é totalmente seu. Pastor, qual é o caminho? Êxodo 33, verso 4, diz a palavra do Senhor: quando o povo ouviu essas palavras, começou a chorar e tiraram seus atavios. E a Bíblia diz no verso 5: isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que eu for por um só momento, os destruirei. Agora tire aquilo que eu mandei tirar, faça o que eu mandei fazer, vai fazer o que eu mandei você fazer. Eu já te ordenei, você está atrasado em perdoar. Vestiram-se de luto, vestiram-se de luto. E sabe o que é o luto? O luto, querido, o luto era algo que era um sentido de arrependimento de vida. Era isto. Quantos querem recuperar a glória que foi embora? Se arrependa, porque você vai ver tantas manifestações de Deus. Deus vai gerar uma alegria nesse lugar, mas uma alegria na tua vida, vai alegrar a tua casa. Ele é a presença que você precisa, não é dinheiro, não são as suas contas, é além disto. Glorifica a Deus. Em Jonas capítulo 3, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Jonas vai pregar numa cidade. Jonas prega nesta cidade e sabe o que acontece? Essa cidade, ela se converte. Deus se manifesta com a sua glória. Os ninivitas creram em Deus, mas proclamaram jejum. E todos eles, do maior até o menor, vestiram-se de pano de saco. E diz a palavra, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele também decretou que todos fizessem a mesma coisa. Não só a eles, as crianças, os jovens e até os animais. A Bíblia fala que eles viram a glória de Deus, porque se arrependeram. Aleluias. E a Bíblia diz: quem sabe se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus diz no verso 10, viu as obras deles, como se converteram. Querido, conversão tem fruto, tem atitude diferente. Precisamos mudar. Então já estamos mudando, a nossa rota foi mudada, estamos em outra rota, porque vamos ver a glória de Deus nesses dias. Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Sabe qual é o caminho aprovado do Senhor? Sabe qual é o caminho mais aprovado de Deus para a tua vida? É o caminho do arrependimento.
Êxodo 33, verso de número 5 mostra: tire isto. Eram coisas que desagradavam a Deus, que eles trouxeram. Tire rápido. Revise as tuas músicas que você está envolvido. Revise. Desde que eu pisei nesta cidade, eu nunca mais escutei música que não seja do Senhor. São mais de 22 anos. Não existe música que não seja para a glória do Senhor e que traga a glória do Senhor sobre a minha vida. Porque o dia que eu li o texto em que Saul mandou buscar Davi, eu entendi o que a música é poderosa para fazer na nossa vida. E às vezes nós estamos aqui, algumas pessoas: pastor, eu não gosto da música, eu gosto que o senhor pregue. Querido, você não sabe o que é a música. Revise se na tua casa não existe idolatria. Se as conversas que você está falando dentro da sua casa não são reprováveis. Que adianta a tua casa se o Senhor não habita lá? Que adianta as grandes torneiras? Eu estou numa fase de construção e eu olho e digo: Senhor, eu quero o Senhor aqui. Que adianta todo luxo se o Senhor não estiver? O que adianta? Eu estava vendo uma notícia de um senhor que ele mora dentro de uma Kombi. E ele cuida de alguns carros. Ele tem geladeira, ele tem o lugarzinho dele, ele tem o televisorzinho dele, ele tem o fogãozinho dele, ele tem a roupinha dele, ele tem 2 edredom, ele mora no Rio Grande do Sul, no lugar mais frio. E ele cuida dos carrinhos, ele diz: olha, eu sou feliz. E ele é crente. Para muitos ele está amaldiçoado porque ele não tem uma casa, mas ele tem a glória do Senhor ali dentro. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele tem aquilo que nós precisamos buscar, que é a glória de Deus. O que adianta, querido? O que adianta? O verso 7 diz o seguinte: Moisés costumava a ir para a tenda do lado de fora e consultar o Senhor no acampamento. Diz ainda a palavra do Senhor: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. É assim que Moisés entrava, a glória vinha. Enquanto o Senhor falava com Moisés, querido, quando o povo viu isto, quando o povo viu, prestavam adoração em pé, cada um qual na entrada da sua própria tenda. Diz a palavra: o Senhor falava com Moisés face a face, face a face. O que traz a presença de Deus, pastor? Essa jornada de oração e a tua adoração a Deus. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos? O que você mais precisa é da presença do Senhor na sua vida. Diz a palavra no verso 13. Olha o que acontece agora. Ele vai orar: Senhor, revele os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é tua, não é minha. E aí o Senhor fala o que nós sempre falamos toda a reunião aqui antes de ir para casa. Respondeu o Senhor: Moisés, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Você está cansado? Você está exausto? Falta a presença do Senhor. A minha presença. Que adianta você ter tudo? Que adianta esses negócios que você tem? Que adianta os títulos que você tem?
Se a presença do Senhor não for contigo, busque, adore, e Deus se batiza nesta noite. Por que nós perdemos algumas coisas do Senhor? Quando Ele derrama no outro dia, nós perdemos com o tempo, porque vivemos no esgotamento da batalha. Jesus, quando vai curar, Ele cura as pessoas. Depois que Ele cura, Ele vai para a oração, Ele vai para orar. Sansão, a Bíblia diz em Juízes, abre aí a tua Bíblia, no capítulo 15, versos 18 e 19, e diz assim, que depois que ele abate os filisteus, as suas forças foram embora, e sabe o que ele faz? Depois, como tivesse uma grande sede, clamou, o Senhor disse, pela mão do teu servo, tu deste este grande livramento, e agora morrerei eu, e caí nas mãos desses incircuncisos, diz o verso 19. Então o Senhor abriu uma fonte para Sansão de água. Deus está abrindo fontes nesta noite, para você beber da fonte dele, não das águas sujas que te apresentam toda hora. Volte para a fonte, retorne à fonte. Querido, há uma igreja que estava vivendo uma cidade, um grande avivamento do Senhor. A igreja de Éfeso participou disso, mas ela se perdeu. Ela quebrou alianças com Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versos de 4 a 5. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica novamente as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do castiçal. E se não te arrependeres, a luz que aí você apaga, Deus tira. Você começa a viver em trevas. Você está frio. Você tem pecado. Você pecou como Davi. Você tem adulterado. Você tem brincado com Deus. Se arrepende. Agora não fique como Saul, apenas na confissão. Arrepender-se é desejar a presença de Deus novamente. Senão você morre. Senão você morre. Fique em pé. Senão você morre. Você pode perder. Preste atenção em mim. Você pode perder amigos, família, namorado, namorada, casa, carro, emprego, bom nome. Mas você não pode perder a presença do Senhor.